todos. Isaías 29, a partir do verso 1. Ah, Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano, completem as festas o seu ciclo. Então porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei contra ti em redor, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um necromante, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa. E isso acontecerá no momento, repentinamente. Da parte do Senhor dos exércitos será ela visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, como tufão, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Sim, a multidão de todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como faminto que sonha, que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como sedento que sonha, que está a beber, mas acordando desfalecido se acha e ainda com sede. Assim será a multidão de todas as nações que pelejarem contra o monte Sião. Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos, bêbados então, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele responde: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele responde: não sei ler. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de decor. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro, e a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga do seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou: ele não tem entendimento? Porventura, dentro ainda de pouco tempo, não se converterá o Líbano em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos do cego a verão. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o opressor é reduzido a nada, e não existe mais o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade serão desarraigados. Os que fazem por culpa o homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que por nada desviam o justo, por um nada desviam o justo. Portanto, o Senhor que remiu a Abraão,
Assim diz acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora, se descurará a sua face. Mas quando vierem os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a instrução. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra lida. Fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu espírito, é o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de falar nesta noite, meus amados, sobre o tempo das adversidades, ou em tempos adversos, melhor dizendo. Temos visto muitas coisas acontecendo por estes tempos, e muitas delas achamos que já é o fim, que o Senhor Jesus está próximo, e certamente está, eu não discordo disso, mas o fato é que nós vivemos tempos adversos e quando lemos o capítulo 29 de Isaías, nós vemos nele palavras que falam sobre o passado, ou os acontecimentos então que viria sobre Jerusalém, aqui chamada de Ariel, a cidade de Davi, um nome que se tinha antigamente de Jerusalém, antes dela ser ali atacada inclusive pelos babilônios em 607 a.C. Mas o fato é que neste texto ele fala que eles estão pervertendo as palavras, e é justamente estes tempos que também vivemos hoje, tempos em que há muitos avessos, há muitas distorções, e precisamos entender então o que de fato o Senhor quer das nossas vidas, o que Deus então deseja, até porque em linhas gerais, nós vimos com a irmã Teresa aqui na escola bíblica, em linhas gerais o livro de Isaías está aí no boletim, né, da escola bíblica. O livro de Isaías traz uma busca do profeta para que o povo se volte para Deus. A maioria dos profetas é assim, mas Isaías ele tem parece que um zelo maior por isso. E há muitas então palavras duras não só contra o povo de Deus, o Israel, do Senhor, a cidade de Davi, o povo de Jacó, que havia então se desviado, ido após outros deuses, dado ouvido a outros deuses e a outras palavras, mas também aos outros povos que também se levantaram contra o próprio povo de Deus e por não terem reconhecido a Deus como o Senhor. O fato é que vivemos tempos de avessos. E nesses tempos de avessos, então, o que fazer? Como proceder, como agir, como viver? Isaías nos dá aqui uma palavra sobre isso. E ele nos direciona, então, que nesse capítulo 29 nós vemos que ele traz no verso 11, ele traz já anteriormente, ele vai falando contra Jerusalém, chamada aqui Ariel, e o que ele está denunciando é justamente o afastamento do povo de Deus.
o afastamento do povo de Deus de Deus. Tinham se afastado de Deus, embora muitas vezes estivessem na sua presença, no templo, sacrificando a Ele, os seus corações estavam longe dele. É isso que a gente vai ver também aqui. Mas ele traz algumas figuras de linguagem muito interessantes aqui, quando ele diz então que no verso anterior ao verso 11, no verso 10, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. O que ele está querendo dizer aqui é que tanto os profetas como os videntes foram como que fechados aos olhos deles e aos ouvidos deles. Os profetas estavam falando assim como Isaías fala ao povo. Assim como quando nós lemos na chamada de Isaías para profetizar, no capítulo 6, Isaías então tem aquele momento diante de Deus, onde a glória do Senhor se manifesta, de tal forma que ele vai dizer: ai meu Deus, eu vi o Senhor face a face. E ele se dá conta do seu pecado, e Deus então o purifica com a brasa do altar, mas ele vai pregar para um povo que não vai escutá-lo. Deus vai dizer: você vai falar, mas eles não vão ouvi-lo. Então nós já começamos a ver em Isaías realmente o profeta messiânico, porque há uma ligação muito forte com o Senhor Jesus. Embora Jesus tenha sido ouvido por muitas pessoas, ele não foi ouvido por aqueles que se diziam seguidores de Deus. Aqueles que estavam, entre aspas, mais próximos de Deus. Não é verdade? Os anciãos, o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que eram mais próximos, era a liderança do povo na época de Jesus. E aí ele, no verso 11 e no verso 12, ele coloca dois motivos pelo qual nos afastamos de Deus. E o primeiro deles é pelo motivo, muitas vezes por motivos externos. É interessante que esses dois motivos, eles estão muito próximos, mas o fato é que eles existem. E ele fala o seguinte: motivos para não dar ouvidos ao que os profetas estavam falando, para não darem ouvidos ao que os videntes então estavam falando. Nos afastamos de Deus por motivos externos, e diz o verso 11, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele responde: eu não posso, porque está selado. Ou seja, o livro, naquela época, um livro selado, um livro fechado, um livro com um selo, um livro lacrado, só poderia ser aberto por quem de direito. Quando lemos o Apocalipse, há um livro, e só um pode abrir o livro. E João, ele fica desesperado, porque quem é aquele que pode abrir o livro? E vão dizer: mas que negócio é esse agora? E aí vem então o Cordeiro, que venceu, e ele é quem abre o livro. E aí João se alegra, porque ele tem o poder para abrir o livro. Então, quando o profeta Isaías disse e fala sobre o livro, que
As pessoas que estavam ouvindo a palavra eram como aqueles que tinham um livro selado nas mãos, que mesmo sabendo ler, eles não poderiam ler. São os motivos externos. Olha, eu não posso ler isso. Porque está selado. Ou seja, quando damos motivos, ou colocamos motivos ou empecilhos externos na nossa vida, para não darmos ouvidos à palavra de Deus, somos como nessa metáfora aqui, ou estamos agindo como nessa metáfora de Isaías. Não, eu não posso ir na igreja não, porque olha, e aí tantos motivos que colocamos, e você sabe os motivos, eu não preciso nem colocar exemplos aqui, mas muitos motivos nós colocamos, motivos externos. Porque, olha, minha mãe que mora lá no interior de São Paulo está doente, então eu não posso ir na igreja. Olha, acabou a luz aqui no bairro vizinho. E a gente vai achando motivos externos para que a gente não se dê conta da palavra, para que a gente não tenha contato com a palavra. Ou seja, tendo a capacidade de ler e entender, não o faz. Tendo a capacidade para ir, não vai. E ele coloca também motivos internos. Quando não são os motivos externos, são motivos internos que colocamos para nos afastar de Deus, para nos afastarmos das coisas de Deus. E ele vai dar o segundo exemplo. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele responde, eu não sei ler. Eu não sei ler e eu não quero nem saber. Esse talvez seja o que hoje abarca o maior número, de, digamos assim, desculpas para se aproximar das coisas de Deus. E aí quando eu digo coisas de Deus, da própria palavra de Deus. Eu não sei ler, eu não sei, eu não entendo, então eu não procuro saber, eu não procuro com aqueles que sabem. Por isso que ele vai dizer que os profetas ali estavam... eles tinham sido impedidos, eles não estavam conseguindo ver os profetas, ouvir os profetas, ouvir a palavra, porque não estavam buscando aqueles que tinham a palavra para ensinar. O fato é que esses dois motivos eles estão sempre em sintonia. E devemos estar atentos a isso, porque nós mesmos criamos tais motivos para nos afastarem de Deus e das coisas dele. E aí, este é um avesso que acontece no mundo de hoje. Ou seja, deveria ser, e que aconteceu na época de Isaías, deveria ser ou deveria acontecer uma caminhada para o conhecimento da palavra de Deus. E há uma caminhada no sentido contrário, no sentido avesso disso. Quando vemos o enfraquecimento de escolas bíblicas dominicais, quando vemos as pessoas não querendo buscar a palavra na própria palavra. Claro que muitas coisas ajudam. As canções que são baseadas na Bíblia, muito legal, tem que ter. As novelas que são feitas hoje, muito legal. A gente vê ali, mas nada substitui o teu ingresso direto ao texto bíblico, porque você tem o Espírito Santo, Jesus disse, e ele vai te ajudar a entender a palavra, que vai além. Amém? Então, diante desses avessos, a proposta de Isaías é bem clara.
neste capítulo 29. Aproxime-se de Deus com o seu coração. Porque também, diante dos avessos, há muita busca a Deus. Todos querem Deus. Amém? Mas será que de fato querem Deus mesmo? Ou que de fato estão buscando, quando buscam em determinado lugar, a Deus? Será Deus mesmo? O povo lá, na época de Isaías, e já Isaías faz justamente essa crítica, que eles estavam diante de Deus se sacrificando, ou sacrificando diante do Senhor, mas os seus corações estavam longe. Por quê? Porque na realidade, os seus corações estavam com outra determinação, ou com outro desejo. Estavam ali por causa de outros fatores, e não mesmo de Deus. Então, muitas vezes, a busca, e devemos ver essa busca das nossas vidas, se de fato estamos indo em determinado lugar buscar a Deus, para buscar a Deus mesmo, e não para buscar N outros fatores. Os outros N fatores é que são periféricos. E a palavra do Senhor diz que Deus acrescenta as nossas vidas. Amém? Ele acrescenta. Então os outros fatores serão acrescentados pelo Senhor. Por isso, então, Isaías vai frisar bem: aproxime-se de Deus, mas aproxime-se sempre com o seu coração. Por isso o Senhor disse, verso 13: pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. Busque a Deus com o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Quando a gente faz a correlação, e é fácil a gente entender que realmente o Antigo Testamento é de fato a Bíblia de Jesus, e que Jesus ele vai ler, não este capítulo, mas ele vai ler outro capítulo na sinagoga, no capítulo de Isaías. É fácil a gente entender, porque o próprio Jesus disse tantas vezes àqueles que estavam e diziam que honravam a Deus e seguiam a Deus, o que eram chamados de fariseus ali na época, que perseguiam a Jesus. Claro que existiam muitos fariseus que honravam a Deus, estavam ali atentos a Jesus, como Nicodemos, como José de Arimateia, que creram no Senhor. Mas Jesus então repreendia aqueles que estavam presos aos mandamentos humanos, por exemplo, o do sábado. O que Jesus queria dizer para eles era: olhem além da letra. Para você olhar além da letra, é preciso que você se envolva com o Deus da letra. Amém? Mas você precisa dela, a letra, para direcionar a tua vida, porque ela é a palavra que direciona a tua vida. Mas você tem que buscá-lo com o seu coração. Por isso Jesus vai dizer, resumindo os mandamentos, a lei e os profetas. No Novo Testamento ele vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. E semelhante a este mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. E assim ele faz um resumo da lei e dos profetas. Bem feito esse resumo, de certa forma. Sim. E interessante nessa tradução que ele vai dizer que consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Precisamos entender que precisamos não somente decorar os textos bíblicos, os versículos, mas entender qual o conteúdo e aplicá-lo na nossa vida. Amém? Por isso vai dizer o salmista que ele de noite ele meditava na palavra do Senhor, ele ruminava a palavra do Senhor de dia e de noite. Seu prazer estava na lei do Senhor, e nela então ele assim meditava. Também Isaías vai dizer que devemos estar sempre numa posição de barro.
não é posição de vaso, tá? Não é posição de vaso, mas posição de barro, diante do oleiro que é o Senhor, diante do oleiro que é Deus. E a posição de barro é uma posição flexível, é uma posição úmida, é uma posição que está pronta para ser moldada, é uma posição que você está pronto para ser amassado, mas amassado pelo oleiro, amassado por Deus. E ele vai dizer no verso 16: vocês viram as coisas do avesso, vocês estão virando as coisas do avesso. E de fato, se a gente pensar um pouquinho, cada um, amém, não vemos tantas coisas virando do avesso. Aí eu fiquei de fato um pouquinho estarrecido quando eu vi um cartaz assim nas redes sociais. Eu acho que era até meme, não era meme, claro, não era meme, era de fato um cartaz que assim devia ser talvez de uns nossos irmãos mais radicais, digamos assim, que tinha um camarada que eu acho que era um pastor, que estava com um martelo na mão e chamando por uma chamada para o culto, e ele se dizia ser o assassino de demônios. Uma que não dá para assassinar os demônios, né? Já estão caídos, e aí no máximo é repreendê-los em nome do Senhor Jesus e expulsá-los, mas assassino de demônios, para a gente perceber, né, como as coisas estão avessas e as pessoas não têm, muitas pessoas não têm discernimento. O discernimento que nós vamos ter é através da palavra do Senhor, mas para isso precisamos estar em posição de barro, em posição de humildade diante de Deus, para aprender as coisas do Senhor. Amém? E ele continua, ele diz então: vocês estão virando as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Primeira coisa, o oleiro não é igual ao barro. O oleiro é o Senhor, é Deus. Jeremias também vai falar, vai dizer uma palavra como essa do oleiro, vai usar essa metáfora do oleiro que nos molda. Então, o oleiro não é igual ao barro, ou melhor dizendo, o barro não é igual ao oleiro. Tem muito barro que se acha oleiro. Somos barro nas mãos do oleiro. Amém? E o oleiro é Deus. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Não, porque de fato o oleiro formou o vaso a partir do barro. E aquele que foi formado não pode dizer que aquele que o formou nada sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Então Isaías, falando ao povo, vai dizer: olha, não adianta vocês quererem falar que Deus não está na história de vocês, porque Ele está. Não adianta você querer dizer que Deus não está na história do mundo, porque Ele está. Ele é Senhor. Por isso tantas palavras duras em Isaías, com seus 66 capítulos, palavras duras aos povos, não somente ao seu povo, Deus corrigindo o seu povo, mas aos povos. A volta de Israel. Então, esteja sempre na posição de barro diante do teu Deus. Por fim, mesmo estando o mundo às avessas, e muitos aí distorcendo, muitos pervertendo as coisas de Deus, pervertendo a palavra de Deus,
virando do avesso, continue na sua posição diante do Senhor, porque Ele vai alegrar a tua vida. É o que o profeta diz: fique no Senhor, permaneça nele, servindo a Ele com o seu coração, colocando-se na posição de barro. Diz o verso 19, 20 e 24 deste capítulo: mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Verso 20 e 24. E no temor do Senhor, no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. E muito legal, porque Isaías, ele é um profeta para o seu tempo, mas ele é um profeta messiânico e, digamos assim, escatológico. Então, antes deste verso 19, quando lemos o verso 18, e justamente ele completa estes versos aqui, os versos subsequentes, o 19, que diz que então o Senhor vai enviar o seu Messias, né? Ele vai enviar o seu enviado. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras, verso 18, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos a verão. Jesus vem e cura os cegos, faz os cegos ver. Ele vai dizer para os fariseus: olha, vocês têm olhos, mas vocês não estão vendo, vocês não conseguem ver. E Jesus então cura muitos cegos que passam a ver com a visão natural, mas que antes da visão natural reconhecem e veem Jesus, o Messias, ou seja, têm a visão espiritual. E os mansos terão cada vez mais alegria no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Amém? Deus envia o seu santo, Ele envia o Santo de Israel, e o santo na figura de Jesus vem justamente e cumpre essa palavra de Isaías. Ele vem e vem alcançar os pobres, os oprimidos, vem libertar os cativos. Essa palavra que Jesus lê: eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos. Verso 20, porque o opressor é reduzido a nada. Jesus vem então para libertar. E o povo depois vai ser liberto. Amém? Também a palavra do Senhor se cumpre com o próprio povo de Israel, que acaba sendo liberto dos seus opressores. E a gente vê esse cumprimento dessa palavra. Mas o Senhor manda o seu santo de Israel antes disso, que faz os milagres, e que então vai afirmar, ou na verdade vai dar o cumprimento desta promessa de Isaías e tantas outras que o livro descreve. E assim o Senhor vem nos dar alegria. Amém? Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo
de Israel. Não perca a fé. Amém? Não olhe para os avessos, mas entenda a palavra do Senhor. Você ainda vai se alegrar muito no Senhor. O Senhor vai alegrar muito a sua vida. Mais uma vez, Ele vai te alegrar, certamente. E no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão a instrução. E de fato, muitos foram alcançados pelo Senhor Jesus, por essa palavra. Foram alcançados pela palavra do Senhor. E obtiveram entendimento espiritual. Amém? Não só estes, mas nós também. Então, busque ao Senhor. Ele dá a você, a cada dia, entendimento das suas coisas. Ele dá entendimento espiritual para a tua vida a cada dia. Busque a Ele. Ele vai te dar alegria, certamente. Amém? Se conserve diante da sua presença. Se conserve com o seu coração. Seja onde você estiver buscando ao Senhor, busque a Ele de coração. Seja onde você estiver servindo ao Senhor, sirva-o com humildade. Esteja numa posição de barro em suas mãos, para você ser moldado a cada vez e ser usado conforme Ele quer te usar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que é uma palavra de exortação aos filhos de Israel, os filhos de Jacó, o teu povo, naquele momento, ó Deus, em que haviam se afastado de Ti, não fisicamente, mas com os seus corações. Ó Deus, e o profeta exorta o povo dessa forma, a buscarem, onde ali a palavra daqueles que estavam pregando, de fato a sua palavra, daqueles que estavam, Senhor, vislumbrando ou tendo uma visão da tua palavra, Senhor, do que estava acontecendo de fato, não conseguiam ser ouvidos pelo teu povo, porque eles haviam se fechado, ou seja, o seu coração estava longe do Senhor. Então, o profeta exorta para que o povo busque ao Senhor de coração, para que se coloque na posição de humildade diante do Senhor, que é o oleiro. Pai, que o teu povo, Senhor, que nessa noite, que nós sejamos diante do Senhor nesta posição de barro nas mãos do oleiro, ó Senhor, com os nossos corações voltados para Ti, buscando ao Senhor. Certamente o Senhor quer dar muitas alegrias ao teu povo, mas precisamos estar em sintonia contigo para sabermos, ó Deus, de fato, se é o Senhor quem tem nos alegrado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja de fato ensinando ao teu povo, que haja uma busca, que, Senhor, os olhos não estejam fechados, mas que haja uma busca para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais do teu povo, Senhor, para que haja uma volta e um retorno à tua palavra, Senhor, que de fato é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, e que o teu Espírito Santo em nós, que se manifesta com um poder maravilhoso, ó Senhor, venha despertar o teu povo, para que assim, Senhor, este venha a entender e compreender a tua palavra para as suas vidas, ó Deus, no particular, para as suas vidas, Senhor, enquanto comunidade do Senhor, para as suas vidas, Senhor, coletivamente, Senhor, enquanto nação, Pai,
do Senhor enquanto participantes de uma nação, Pai. Que o Senhor esteja assim agindo sobre o teu povo, que o Senhor esteja assim, Senhor, trabalhando na vida do teu povo, para que o teu evangelho, Senhor, seja, ó Deus, expandido, e para que o teu povo seja de fato luz e sal nesta terra, para a honra e glória do teu nome. É que eu te peço e te louvo e já te agradeço, Senhor, porque o Senhor promete alegrias e bênçãos, sim, através da tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, e é no nome santo de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós